na linha de frente. E o que aconteceu? Ainda nos anos 90, o evangelismo que a gente fazia era bem interessante. A gente ia nas escolas públicas de preferência, e aí levava uma banda de rock, levava os caras para dar testemunho, levava tudo que tinha na igreja. Então, o que tem aí? Tem tal coisa, leva, balé, essas coisas tudo que na época funcionava muito bem. E o que aconteceu? Muita gente se converteu, só que a cultura mudou. E eu percebi que, quando passou 2005, mais ou menos, algumas coisas que funcionavam passaram a não funcionar mais. Por exemplo, o balé nas escolas onde a gente ia, e a minha esposa era do balé, né? Então eu não posso falar muito mal do balé, porque alguma coisa de bom na minha vida veio disso, né? Mas o balé perdeu a relevância cultural. Não é que se torne uma arte inferior de maneira alguma, mas é algo que não funciona naquele contexto. Então a gente tem que ser um pouco esperto para discernir que aquilo lá não dá certo. Bom, aí teve uns caras que teve ideia de gênio. Falou assim, ó, o hip hop está dominando o mundo, então vamos colocar hip hop. E a gente colocou. E o que tudo isso tem a ver com a identidade? Simples. A gente era uma igreja de metaleiros, que evangelizava em parceria com uma igreja de gente normal, seres humanos normais, e que ia lá na escola e fazia hip hop. Sabe como é que chama isso? Mentira! Porque você ia lá e evangelizava, ia lá os caras, os rappers, os b-boy lá, os caras dançavam, os caras destruíam, né? E aí o cara falava, rapaz, esses crentes são muito loucos, eu preciso ir na igreja desses caras. Quando ele chegava na igreja, ele tinha louvor. Aí o cara, se tivesse um propósito espiritual, ele ia certeza. Ele ia falar assim, falando pra mim que ser crente é legal, eu cheguei na igreja, a igreja é uma porcaria. Então, qual que é a questão do discernimento da identidade? A gente entender que não importa o quanto que a gente é ruim, porque em muitas coisas a gente é ruim mesmo. Mas não importa o quanto você seja ruim, Deus quer usar você segundo aquilo que você é, e não segundo aquilo que você não é. Então, seja um quadrado autêntico, mas você tem que fingir algo que você não é. Por exemplo, eu vim do metal, já para perceber, né? Eu vou evangelizar, esses são os memes do Facebook, vocês viram? Minha esposa, meu filho e eu. Agora, não adianta eu tentar falar com a galera do hip hop, sendo que eu odeio hip hop. Então, como que eu vou evangelizar um cara do hip hop? Do jeito que eu sou. Eu chego lá e falo assim, olha, mano, eu respeito o hip hop, porque tem valores, coisas que o metal não tem. Nunca teve valor nenhum no metal, era só curtição mesmo. Falei, eu respeito os valores, mas eu odeio a sua música. E esse é o ponto de relacionamento para que eu possa fazer amizade com essa pessoa e compartilhar o evangelho. É sincero, é autêntico, não sou como aquela coisa falsa. Então a gente tem que olhar para a nossa vida, a gente tem que olhar para aquilo que nós somos como igreja, para que a gente reparta a mensagem de Deus, que Deus tem colocado na nossa vida, segundo aquilo que nós somos, e não segundo aquilo que nós não somos. Depois que a gente discerniu aquilo que nós somos, nós vamos entender então agora o que Deus chamou a gente para fazer. Por quê? Porque tem coisas, às vezes, que Deus nos chamou para fazer que são grandes, que são aquelas coisas muito loucas. Tipo assim, Deus falou para você missionário no Iraque. Amém, isso é uma vocação. Mas Deus também chamou um monte de gente para ser missionário em Gravataí e um monte de gente não quer ir. Por quê? Porque só pelo fato de você estar aqui, você está achando que a responsabilidade de ser missionário no lugar é diferente. E não é, nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então Deus está te chamando para quê? Você tem que entender isso, você tem que discernir esse tipo de coisa. Para não ficar perdendo seu tempo, para não ficar fazendo do nosso convívio dentro da vida da igreja um lugar onde a gente está vivendo um clube social, um lugar onde tem amigos, onde a gente está só querendo arrumar uma namorada para resolver outros problemas. Então, gente, Deus nos chamou, e lá em Mateus 5,16 fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal for insípido, se ele não tiver sabor, se ele não tiver o poder de contaminar todas as coisas para mostrar o valor que aquelas coisas têm, ele não serve para nada, senão para ser jogado fora e pisado. Então, que tipo de sal a gente tem sido? Que tipo de luz do mundo a gente tem sido? Essa é a nossa vocação. E essa passagem é para todo mundo, Deus está chamando todo mundo aqui. Outro ponto, quando a gente também vai trabalhar evangelismo, e quando a gente tenta se organizar como grupo, nós temos que discernir muito claramente o que é que nós acreditamos como igreja. A não ser que você esteja, obviamente, fazendo evangelismo em parceria com outras igrejas, com outros ministérios, e aí, no caso, a gente tem que entrar em acordo com relação a alguns pontos. O meu ministério começou assim, ele era de igreja nacional, eu era de uma igreja, e a gente evangelizava pessoas, e tinha gente de outras igrejas trabalhando. E a gente combinou uma coisa muito séria. A gente falou assim, quando o cara se converter, nós vamos ver qual que é a igreja mais perto da casa dele,
E lá que nós vamos colocar esse cara, para facilitar o processo. No final, ninguém ia para a minha igreja, porque era longe pra caramba, né? Mas tudo bem, graças a Deus. E o que acontece quando você não faz algo que seja segundo a identidade, segundo a declaração de fé da sua igreja? Você também está criando expectativas no coração das pessoas que muitas vezes não podem ser supridas. Por exemplo, eu vou lá trabalhar numa comunidade de travestis, como eu falei, eu vou trazer os travestis todo o culto. Isso é necessário, eu também vou falar sobre isso mais para frente, mas quando você faz isso de qualquer jeito, sem que a igreja tenha a vocação para começar um trabalho e conseguir concluir um trabalho que trabalha com esse tipo de gente, o que vai acontecer? Você vai criar um conflito, e esse conflito vai ser um problema na sua vida e na vida da pessoa evangelizada. Então a gente tem que discernir muito isso aí. Lá no meu ministério, nós temos duas expressões que falam a respeito da nossa vocação. Olha que legal. Faz parte da nossa declaração de fé. Nós dizemos assim: somos uma vocação pessoal para uma expressão coletiva. Olha que legal, hein? Somos uma vocação pessoal para uma expressão coletiva. O que significa? Significa o seguinte: Deus deu talentos, dons, capacidades, deu recursos, dinheiro, vamos entender aí para muitas pessoas. Mas se o que Deus deu para cada um de nós não servir para todos nós, não serve para nenhum de nós. Ou seja, eu sou o evangelista. Você é o evangelista? Então, ou você começa a ensinar as pessoas a evangelizar, ou você cai fora daqui. Porque nós não estamos precisando de estrela aqui. Nós estamos precisando de gente que sabe trabalhar aqui. Gente que sabe repartir dons, repartir talentos. Entendeu? Para a gente fazer as coisas juntos. E outra expressão que nós temos é: somos, cremos e fazemos. Então, antes de qualquer coisa, nós entendemos que nós somos filhos de Deus, não é? Não foi Deus que falou que entender. E porque nós entendemos que nós somos, nós acreditamos naquilo que Deus está falando. Por isso que conhecer a Bíblia é tão importante. E agora que a gente conhece, a gente acredita naquilo que Deus está falando, então nós vamos fazer. Nós vamos fazer segundo o quê? Segundo aquilo que nós somos. Segundo aquilo que nós cremos. E nunca segundo aquilo que nós não somos, como eu falei no começo. Para que o nosso evangelista não seja mal. Beleza? Bom, e o que acontece? Aí então a gente entendeu essa questão da identidade, mastigou esses conceitos todos e percebeu que Deus quer nos usar segundo aquilo que nós somos. Como então nós vamos fazer evangelismo? E ainda um pouco mais amplo. Para que nós vamos fazer evangelismo? Gente, o que é fazer evangelismo? Já parou para pensar nisso? O que é esse tal do evangelismo, né? Onde tem a palavra evangelismo na Bíblia? Grilos. Alguém tem um palpite? É engraçado, né? Bom, evangelismo é o ato de evangelizar, de levar as boas novas até as pessoas. Bom, mas por que a gente tem que evangelizar? Por que a gente tem esse dever? Primeiro porque Jesus mandou a gente fazer isso. Isso é uma ordenança. Isso é parte daquilo que a gente chama comumente como grande comissão, né? De levar o evangelho a todos os povos. E mais do que apenas levar a outros países, também hoje a gente tem o desafio das subculturas dentro do Brasil e dentro de todos os lugares, onde você tem que fazer com que o evangelho seja compreendido pelo seu vizinho, porque o seu vizinho tem uma cultura diferente da sua e ele não vê o mundo da mesma maneira que você vê. Então nós temos uma bomba aí na nossa mão que vai explodir. Quando você olha o mapa do mundo e você começa a colorir ali onde que as religiões estão mais crescendo, é assustador. Porque tem muita gente que fala assim: não, o mundo foi para evangelizado, né? Porque hoje é uma religião do mundo que se torna a religião muçulmana. Por quê? Porque os caras são muito bons naquilo que eles fazem, naquilo que eles acreditam. E nos lugares onde era o berço do cristianismo é onde o islamismo mais cresce. Então esse papo de que o mundo já é um mundo evangelizado é papo furado. Inclusive nas estatísticas que você vai achar na internet, considera o Brasil um país evangelizado. Considera os Estados Unidos um país evangelizado. E é ridículo. Por quê? Olha a qualidade de evangelismo que a gente tem em todos esses lugares. Fala a verdade. Mudou alguma coisa? Você pega as cidades do Brasil, que são as cidades que mais têm evangélicos no Brasil. Vai olhar se mudou alguma coisa. Se diminuiu a criminalidade. Se diminuiu a violência. Se diminuiu o consumo de drogas. Não diminuiu nada, cara. Então, por que adianta ter esse tanto de evangelho? Isso significa, então, que nós temos que evangelizar não apenas para fazer com que o evangelho expanda, mas para que o evangelho entre profundo no coração das pessoas. E um evangelho integral, um evangelho que seja compreendido segundo aquilo que ele é mesmo. Porque quando essas pessoas entenderem isso, mesmo que a gente dedique toda a nossa vida e alcance poucas pessoas, isso vai ecoar tão forte, mas tão forte, que isso não vai sair da vida dessas pessoas. E essas pessoas vão conseguir passar essa mensagem para frente
e a evangelização se torna eficiente. Bom, outro ponto. Para quem que a gente deve, então, evangelizar também? Porque hoje nós temos esse desafio não apenas dos países, das regiões geográficas, mas também, como eu falei, das subculturas. Quando você pega, por exemplo, como eu falei, os punks, o punk tem uma visão diferente do mundo do que você tem de repente. E não adianta você tentar explicar para ele por que você vai para a escola, porque o cara não vai entender, ele vai falar, isso não faz sentido. Na minha igreja a gente passou por uns problemas assim. Tem uma galera lá de 18, 20 anos, e o cara vem comemorando, então assim, gente, eu queria até orar aqui para a gente agradecer a Deus pelo meu novo emprego. Aí eu falava, ó, que bênção, né? Qual que era o teu novo emprego? Então, eu estava com um emprego que ganhava R$1.000, né? E agora eu troquei ele por um que ganha R$600, mas trabalha menos. Você está entendendo? O cara, a visão de mundo dele é diferente. Eu não entendia isso. Eu falei, ué, esse cara tá louco, a gente tá trabalha menos. Porque segundo ele não tem sentido ter um PlayStation 3 e não ter tempo para jogar. E aí eu olhava isso tudo e falava, esse cara tá ficando louco. E não é uma crise de geração. As pessoas olham o mundo por uma ótica diferente. E quer ver como eu também sou diferente do meu pai, você vai ser diferente de mim? Meu pai virou para mim um dia e falou assim, ó, você tem que parar com esse negócio aí de comer pizza com a galera da igreja uma vez por semana. Meu pai falou para mim desse jeito. Eu falei, por quê, pai? Ele falou assim, ó, faz as contas comigo. Você gasta tanto de pizza por semana. Você gasta tanto de gasolina por semana. Você gasta tanto de não sei o que. Ele foi fazendo as contas do supérfluo da vida. Ele falou, aí multiplica isso por 4 para ver quanto eu gasto no mês, multiplica por 12 para ver quanto eu gasto no ano e multiplica por 20. Que é quanto eu gastaria em 20 anos. Aí ele pegou e falou aqui, ó, se você economizar isso tudo, dá R$500 milhões. Então você tem que poupar esse R$500 milhões, aí você pega esse R$500 milhões e aplica assim, 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 você transforma R$500 milhões em R$4 milhões em 25 anos. Aí eu falei, pai, que legal. Aí ele viu, você está jogando dinheiro fora. Eu falei, pai, mas quando eu tiver perante 60 anos, o que eu vou fazer com R$4 milhões? Ele falou, aí você vai comer pizza, você vai viajar. Eu falei, pai, eu já estou fazendo isso. Eu falei, eu não entendo a sua maneira de pensar. E as gerações são assim. Se já não fosse a diferença de geração, hoje a gente já tem as subculturas, como eu disse. O punk pensa dentro de uma visão, o metaleiro vai pensar dentro de outra, o emo, ninguém é emo, né? Emo é o jeito de xingar as outras pessoas. Ele pensa de outra maneira. E mais, a prostituta pensa de outra maneira, o travesti pensa de outra maneira, e o evangélico pensa de outra maneira. Ser evangélico virou tribo urbana hoje. A gente tem linguagem própria, já percebeu? Você vai lá e fala assim, gente, vamos fazer um acampamento esse ano, vai ser bênção. Como chama? Acampamento Lavachúrias e Tenebras. Esse acampamento é do povo. Por quê? Porque a gente é crente, a gente é crente. Não é verdade? Se eu falar para você que esse é o nome do acampamento, você fala assim, não, é do povo. Lógico, você já é crente. Agora imagina que você põe uma faixa na porta da igreja lá, acampamento Lavachúrias e Tenebras. O cara passa na porta, olha e fala assim, que diabos é isso? Na minha igreja a gente fazia um acampamento, que era o melhor acampamento do mundo, porque não vinha ninguém para pregar, não tinha nenhuma banda, era nós mesmo, era nada. Era nós que juntávamos o acampamento. Não tinha nenhuma atração especial. E aí a gente usava uma chácara lá que tinha os quartos. E eu não sei porque os caras dependem de líder de quarto. Eu nunca entendi esse tipo de coisa. E aí o meu quarto era o quarto da história da humanidade, né? Os caras doados de todas as igrejas que participavam jogavam tudo no meu quarto. E o quarto cabia 6 pessoas, porque tinha 6 camas. E aí tinha quarto para todo mundo. E aí de repente eu percebi que meu quarto tinha 11, 12 pessoas. E tinha um quarto vazio do lado. Eu falei, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Não, aqui é mais legal. Eu entendo, porque a regra no acampamento lá, a regra do meu quarto, eu falava pra galera, gente, é o seguinte, ó, vocês podem gritar, vocês podem acender a luz, vocês podem bater uns nos outros. Só não pode encostar em mim. Porque se encostar em mim, eu vou bater primeiro e amanhã eu vou vir na roxa. Certo? E dito e feito, era assim. E o que aconteceu nesse acampamento? Na hora de dar nome, olha a ideia, gente. Então os caras lá e falou, vai chamar acampamento nas recâmaras do rei.
Ou eu entrei em crise com esse nome. E era o melhor acampamento de todos, porque era um acampamento de intimidade, era para quem já era crente, para quem já era zumbido, deu tempo de... Era Deus, né? Porque não tinha atração especial nenhuma. Se não fosse Deus mover alguma coisa ali, meu irmão, ele estava enrolado, né? E Deus sempre fez. Agora, eu olhava aquele nome e falava, cara, droga de nome, cara. Câmaras do Rei. Aí eu peguei a NTLH, nova tradução à linguagem de hoje, né? E fui comparar com o texto clássico de João Ferreira de Almeida, para ver como estava traduzido recâmaras dessa nova versão. Eu até assustei. Eu achei 5 vezes recâmaras do Rei. E eu descobri que 3 na NTLH foi traduzido por banheiro. E as outras 2 eram suíte de núpcias. Então, tipo assim, tem que ser um hotel com Jesus, ou no banheiro com Jesus, a tradução do nome. Então você percebe como o nome pode se tornar um empecilho. Como o nome ele não diz, às vezes, aquilo que a gente gostaria de dizer. E quando a gente olha para as nossas práticas de evangelismo, a gente percebe que somos especialistas em complicar as coisas. Em pegar coisas simples, como repartir com as suas palavras, repartir com aquilo que você sabe, o que Deus tem feito por você, e a gente transforma aquilo em algo religioso, algo que tem uma casca detestável, porque faz parte da nossa vida urbana. Nós, os evangélicos, que falamos igual evangélico, pensamos igual evangélico, salvamos no lugar que o evangélico vai, veste roupa de evangélico. Tem uma loja no Rio Grande que é muito legal, tem lá assim, ó, moda evangélica gestante, não é obesa, tamanhos especiais. E não pôs vírgula. Aí eu falava, tem que ser crente, grave e curva. Senão não vou falar, né? E eu ficava pensando, o que é roupa evangélica? Eu não consigo entender esse conceito. Mas nós criamos todas essas coisas. Nós criamos todas essas paradas aí e fica difícil do mundo entender a linguagem que nós estamos falando. Então, mais para frente, nós vamos falar sobre linguagem. Agora, vamos falar de evangelismo, sobre como que a gente tem feito evangelismo e sobre como que a maneira que a gente tem trabalhado muitas vezes tem sido um empecilho para a compreensão das pessoas. Quando eu falo de técnicas de evangelismo, eu consigo pensar em várias. E tem algumas que me irritam profundamente. Porque tem coisas que não faz sentido mais na vida da igreja. Por exemplo, igreja fazer campanha. É bom? Lógico que é. Eu fui na igreja numa campanha. Chamaram para uma campanha, eu fui, não lembro o que era. Eu sei que me chamaram, eu fui. Agora, qual é o problema da campanha? A campanha, ela só funciona com pessoas que vão à igreja. Uma pessoa que tem o preconceito de dizer assim, eu nunca piso numa igreja, fazer campanha não é um evangelismo eficaz. Então a gente deve fazer campanha? Lógico, mas a gente deve fazer só campanha? Não. Porque se a gente fizer só isso, nós não estamos sendo eficazes em alcançar as pessoas que não pisam na igreja. E tem muita gente hoje que não pisa na igreja, e eu dou razão para eles. O cara liga a televisão, vê que os evangélicos estão sendo pintados, aí o que fica na cabeça do cara? Ser crente é ser aquele babaca ali. Então o que nós temos que mostrar para essas pessoas? Que nem todo mundo é tão babaca quanto eles pensam. Que a gente é diferente, que nós não somos esses caras aí. E fazendo campanha, nós não vamos alcançar essas pessoas. Então continue fazendo campanhas, alcance as pessoas que vocês alcançam, mas nós temos que fazer mais. Nós temos que exceder aquilo que nós estamos trabalhando. Bom, aí veio um negócio inventado nos anos 70, existe até hoje, esse eu vi um lance bom, chamado Cruzada Evangelística. Vou explicar por quê. As cruzadas evangelísticas foram revolucionárias, só que as cidades estão ficando cosmopolitanas. O que é isso? Tem gente do mundo inteiro morando em Gravataí. Entendeu? Se você for procurar, você vai achar um turco na rua, você vai achar um libanês, você vai achar um japonês, vai ter gente do mundo todo morando aqui. E é assim, todo lugar tem gente do mundo todo. A gente tem uma igreja na cidade de fronteira com o Paraguai, que chama Pedro Juan Cavaleiro. Na verdade, a cidade é do lado do Paraguai, né? Divisa com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E lá é um lugar que tem muita guampa, então tem muito turco, muita gente de todo lugar do mundo, e tem muito muçulmano. Se você fizer uma cruzada evangelística lá, você morre. E quando você vira um muçulmano e fala cruzadas, o cara lembra? Os cristãos matar os muçulmanos. Né? Então você percebeu que a ideia da cruzada é espetacular, mas o nome é horrível. Então o que a gente precisa? Ter um pouco de inteligência, um pouco de malícia, para que a gente não repita esses erros do passado.
Então não é porque funcionou no passado que você tem que fazer da mesma maneira que você foi feito. Faça cruzado, mas muda esse nome em nome de Jesus. Não estraga o negócio, cara. Então daqui a pouco você toma um tiro na rua e não sabe o que aconteceu, né? É por causa disso. Outra técnica comum que a gente usa, panfletagem. Eu tenho uma crise também com panfletagem por um motivo. A gente, como igreja, começou a se tornar fútil, achando que o panfleto é que evangeliza, e não que nós é que evangelizamos. Então, como que a gente faz um panfleto hoje? Você carrega ele de informações, coloca tudo. Coloca tudo que você puder no panfleto. Você vai lá, entrega o panfleto assim. Sai fora. E vou te falar, para fazer esse tipo de coisa, é melhor contratar uma empresa de panfletagem, porque eles são muito melhores do que a gente. Isso fica no sol lá queimando, é até mais barato. Se a gente levantar uma perna aqui, é mais barato que você sair de sua casa e colocar no sol, panfleto. Quer ver um exercício legal? Junta uma galera, vai um dia para a praça e faz um desafio assim, ó, nós vamos evangelizar hoje usando só um panfleto cada um. Só um, certo? E no panfleto só tem uma informação, o endereço da igreja e o horário. Mais nada, não tem nenhuma foto bonita, ninguém assim, nada disso. Nem uma arte. E a pessoa que você entregar o panfleto tem que vir no culto. Como que você faria isso? Pensa, é o último panfleto do universo, meu irmão. Se gastar esse panfleto errado, acabou. Como que você distribuiria esse panfleto? Pois é assim que a gente deveria distribuir todos os panfletos. A gente deveria entender que o panfleto é só para lembrar a pessoa daquilo que a gente está querendo chamar a atenção. Mas você nunca pode chegar assim, você tem que chegar assim, ó. E depois que você conversou com a pessoa e você vendeu a ideia, aí você aplica o negócio, para que ela não se esqueça daquilo que você falou. Mas o evangelismo está em você, não no papel. Quer ver uma coisa legal? Um dia a gente juntou um grupo e foi fazer uma panfletagem no centro de Uberlândia. Aí tinha muito panfleto, porque as igrejas lá são parceiras, nós somos muito sacana. A gente faz evento junto, todo mundo pega esse material. Faltando 3 dias para o evento, ninguém distribuiu nada. Aí eles mandam tudo para a minha igreja e falam assim, distribui vocês, que vocês são bons nisso, né? Aí os caras me deram, era uma equipe de umas 10 pessoas, me deram uns 15 mil panfletos para distribuir em 2 horas. Aí eu falei, nós vamos distribuir esse negócio aqui. Aí eu dei assim, uns 1000 para cada um, fácil. Assim. Falei, galera, vamos lá, hein? Daqui 40 minutos a gente encontra aqui e depois nós vamos mudar de lugar. Aí a galera, beleza. Aí eu catei metade dos meus 1000, né? E fui panfletando. E distribuí tudo. E eu voltei, eu fui o primeiro a voltar no ponto de encontro. E a hora que eu cheguei no alto da minha humildade, eu pensei assim, eu sou uma máquina de evangelizar. Eu pensei mesmo, eu falei, gente, olha só esse povo, saiu tudo antes que eu. Aí foi voltando, e eu lá, né, no ar de humildade, assim, olhando por cima daquelas pessoas que não conseguiram ter um desempenho tão bom quanto o meu, até que por fim chegou um sujeito chamado Christian, que é um missionário nosso em Alto Paraíso de Goiás, e a hora que ele chegou, ele voltou com todos os panfletos, menos 2. E aí eu quase matei esse cara. Eu falei, só dei 40 minutos, distribuiu 2 panfletos. E aí ele foi explicar, ele falou assim, é que o primeiro cara que eu fui entregar o panfleto, aí a gente pegou de conversa, nós ficamos 20 minutos conversando. E aí depois de 20 minutos, né, ele ficou com o panfleto, e aí eu pensei, não, agora eu vou correr. Eu tenho que entregar isso tudo. Aí ele achou outro, ficou mais 20 minutos. Aí deu tempo, ele voltou. Na hora que ele me falou isso, Deus me arrebentou, sabe, no meu coração. E eu pensei, o Cristian é uma máquina de evangelismo. E eu sou um lixo, cara. Porque ele chamou 2, e os 2 que ele chamou vão. E os 500 que eu chamei não vai ninguém. Porque eu tenho panfleto com as pessoas. Você percebe como é que a técnica não pode substituir a motivação correta? Como que a gente faz as coisas? Outra técnica, shows. Vamos fazer um show que vai atrair as pessoas para Jesus. Não, gente. Isso é uma maneira de trazer visibilidade, isso é uma maneira de chamar a atenção para as pessoas. Mas se a gente só fizer show, mas não tiver um ponto de contato pessoal, o show termina em si mesmo, não traz fruto nenhum, e fica só nisso. Não adianta. Você é o evangelista. Entendeu? O show não resolve as coisas. Não adianta o cara levantar a mão lá, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, até na oração. Mas depois não há discipulado, não há continuidade. O cara não vai ter um amigo para poder congregar no lugar.
Então é nosso dever ser essas pessoas, os caras que vão estar colando junto, as pessoas que vão poder mostrar para essa pessoa como percorrer o caminho chamado da santidade. Entendeu? Então, show é legal? É. Mas se a gente só faz show, a gente está equivocado. Outra técnica, evangelismo anticatólico. Todo mundo que converte entra nessa vibe, né? Não, porque os católicos, né? Idolatria, Nossa Senhora, e essas paradas tudo. Né? E a gente começa a se tornar tão amargo, tão irritante, que a gente acaba até afastando as pessoas que ainda não enxergam as Escrituras da mesma maneira que a gente enxerga. É claro que nós discordamos de um monte de pontos com relação ao catolicismo romano. Não há dúvida sobre isso. Mas não é batendo de frente nas diferenças que nós vamos fazer com que o Evangelho seja compreendido. Então, meu irmão, para de ser chato, para de ser o anti-espírita, o anti-umbanda, o anti-catolicismo. Porque para combater a mentira, a gente usa a verdade. Então, mostre a verdade e você não precisa ficar combatendo a mentira. Quando as pessoas perceberem a verdade, e elas têm que ver a verdade na sua vida, naturalmente elas vão deixar aquilo que não é verdadeiro. Então, pelo amor de Deus, para de ser chato, para de irritar as pessoas. Outra maneira, que também é horrível, ataque aos efeitos. Ataque aos efeitos é lindo, né? Você fala assim, velho, vai na minha igreja, essa sua obesidade vai passar. Não vai. Às vezes Deus faz um milagre lá, né? E o sujeito perde os dentes e tudo e não vai poder comer carne durante o resto da vida, vai ficar magrinho, coitado. Mas, gente, esse é o padrão de Deus trabalhar? Não. Ah, gente, você está com problemas financeiros? Vai na minha igreja. Fala, olha, vai ter lá, o pastor vai cortar o cartão de crédito. Que milagre é esse? Deus pode fazer um milagre? Pode, mas esse não é o padrão. Esse não é o modelo de Deus para a vida do cristão. E outra coisa, se você ficar lá fora dizendo quem tem problema de dinheiro, problema de saúde, venha para a igreja, vai lotar todas as vezes. Só que pelo motivo errado. Porque nós não andamos com Deus por aquilo que Deus faz. Nós andamos com Deus por aquilo que Deus é. Isso quer dizer que ainda que a gente fique doente, pobre, miserável, morar debaixo da ponte, nós vamos continuar dando glória a Deus. E é difícil falar isso, mas é verdade. Quero ver falar de prosperidade lá do viaduto. É isso mesmo, irmão. Vai virar e ir no culto, eu quero dar um testemunho. Eu não morar numa caixa de papelão, eu vou numa caixa de madeira. Glória a Deus, glória a Deus por isso. Esse é o desafio para nós. Então esse evangelismo, que é um ataque aos efeitos, ele é burro, porque que efeito Deus está querendo combater na nossa vida? Deus quer tirar a nossa alma do inferno. Todo o resto é detalhe. Todo o resto é secundário, não é importante. Entendeu? Não estou dizendo que é para você largar o seu irmão lá, tudo estrupiado, não. Isso aí é nossa responsabilidade. Mas às vezes a gente está orando assim, Deus, cura isso na vida do fulano. E não é isso que Deus quer curar. Às vezes Deus quer curar outra coisa, porque as prioridades de Deus, Ele entende, né? E a gente supõe que entende. E outra técnica de evangelismo é o evangelismo condenatório. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Bem, o que adianta falar isso, cara? Eu evangelizei um cara que usava cocaína há 10 anos. E ele era um guarda-roupa, assim, 12 portas. Sabe? Esse cara grandão, ele era assim, ó. Eu tinha um medo daquele cara. Se ele me pegasse para cobrir de porrada, eu morria. E aí esse cara, a gente ia lá falar de Jesus para ele e falava, velho, você precisa